Amor, Oi. se eu fosse um animal, qual animal seria? Se você fosse um animal, qual animal você seria? É. Seria um touro. Por quê? Porque é Um forte, touro. É forte, né? Bem, viril, né? bem, é isso aí, isso aí. Você tá rindo do quê? Nada. Ah, mas o quê? É só É isso. só isso. Ah, tá. E se eu fosse uma fruta, qual fruta seria? Fruta? É, Uma melancia. melancia? É. Por que melancia? Porque eu gosto de melancia, velho. Ah, tá. Eu sei qual é a fruta que você seria também, se você fosse uma fruta. Eu não sou fruta. sai Mas se você fora. fosse uma fruta, eu sei qual fruta você seria. Qual? Banana ouro. Ah!